Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Ibicaria Web Rádio, Cacau FM, internautas que rezam de casa por meio das redes sociais da nossa paróquia. Celebramos o 5º domingo da Quaresma. Estamos iniciando a última semana de preparação para celebrarmos a Semana Santa e a Páscoa do Senhor. O Papa Emérito Bento XVI, na sua carta Esper Salve, falando sobre a esperança e sobre a fé, ele faz uma pergunta, relembra uma pergunta que a igreja costumeiramente fazia no ato do batismo, quando os pais traziam seus filhos à igreja, iniciava-se um diálogo, ainda hoje tem esse diálogo, mas essa primeira parte às vezes já não se usa mais, mas antigamente se usava muito. E o início do diálogo se dá justamente, primeiro pergunta o nome da criança e depois pergunta aos pais o que eles querem da igreja. E os pais respondem a fé. Então, por meio do batismo que pede a igreja, e os pais respondem a fé. E a segunda pergunta: e o que vos dar a fé? E os pais respondem a vida eterna. Então, a partir dali, celebra-se o batismo e a igreja, na fé da igreja, na fé dos pais, o batismo leva o neófito à fé e a fé leva o batizado à vida eterna. Durante essas 5 semanas de preparação para a Páscoa, nós fizemos um caminho, não sei se vocês perceberam, mas fizemos um caminho, sobretudo nas liturgias dominicais, onde o encontro com Jesus trazia às pessoas que encontravam com Ele algo de novo. Desde o início, quando Jesus foi tentado e venceu as tentações, lá no primeiro domingo, e ali nos ensinava como vencer as tentações desse mundo por meio da oração e do conhecimento da palavra de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. Depois, Jesus é transfigurado, nos mostrando para onde Ele quer conduzir toda a humanidade. Depois, Jesus se apresenta como a fonte que jorra para a vida eterna. Aquele encontro com a samaritana, onde ela deixa o seu cântaro e vai ao seu povoado anunciar: ali está um homem que disse tudo sobre a minha vida. Será que ele não é o Messias, aquele que nós esperamos? Depois Jesus, no 4º domingo, Jesus cura um cego de nascença, justamente para dizer que Ele veio para curar as nossas cegueiras, e curar as cegueiras dos nossos corações, colocando em nossos corações justamente a fé, porque uma pessoa sem fé é uma pessoa cega, não consegue enxergar além das aparências, pois é a fé, caríssimos irmãos e irmãs, que nos leva a transcender as realidades empíricas. No documento do São João Paulo II, quando ele escreve sobre a razão e a fé, ele vai dizer justamente isso. Existe um momento onde a razão não alcança mais, e agora então nós usamos da fé. Existe um campo que só é alcançável por aqueles que têm fé.
Então, os empiristas, aqueles que vivem pela razão, eles chegam a um limite que não conseguem caminhar mais. Mas aqueles que são movidos pela fé, transcendem as realidades da razão e então conseguem ir muito mais além. E esse lugar onde nós alcançamos, só alcançamos por meio da fé. Por isso, então, nós, de fato, necessitamos da fé para conseguirmos alcançar aquilo que Deus tem para todos nós. E hoje, então, no 5º domingo da Quaresma, encontramos Jesus, que recebe uma notícia de que o seu amigo Lázaro estava enfermo, estava muito doente, e ainda ficou por 3 dias ali na sua missão, e depois se põe a caminho a encontrar Lázaro com as suas irmãs. Mas Jesus já sabia no seu coração que Lázaro havia morrido, e comunica aos seus discípulos o que eles iriam encontrar naquela cidadezinha. Por isso, então, Jesus convida aos seus discípulos a voltar à Judeia. O discípulo reluta um pouco, pois Jesus tinha sido ameaçado de apedrejamento quando passara por lá. Mas Jesus não se preocupa com essas rejeições. Jesus está preocupado com o sofrimento daquelas 2 mulheres e, sobretudo, com o que aconteceu com seu amigo Lázaro. Por isso ele disse abertamente aos seus discípulos que Lázaro estava morto. Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Aqui é importante, caríssimos irmãos e irmãs, observarmos essa expressão de Jesus. Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Jesus convida os discípulos para ir para junto daquele que está morto. Tomé vai dizer: vamos nós também para morrermos com ele. E na verdade, essa é a ideia das pessoas que não transcendem o campo da razão, De fato, ao chegar na Judeia, eles encontram 2 mulheres chorando, um homem sepultado há 4 dias, e uma multidão de pessoas que ali consolavam aquelas 2 mulheres. Os discípulos, e aqui na pessoa de Tomé, pensava justamente isso: ele está morto, nós morreremos com ele. No entanto, Jesus se coloca de junto daquele que está morto para devolver a vida. Daí, caríssimos irmãos e irmãs, inicia-se aquilo que Jesus quer dizer, quer ensinar e quer convencer aos discípulos e convencer todos nós na liturgia de hoje. A missão de Jesus é vencer a morte. A missão de Jesus é ressuscitar a humanidade que vivia nas suas sepulturas por causa do pecado. Jesus é aquele que traz vida e vida nova para todos nós. Na profecia de Ezequiel, Deus mesmo fala ao seu povo: vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. Porei em vós o meu espírito,
para que vivais e vos colocarei em vossa terra, para que a humanidade possa ter vida. A humanidade necessita do Espírito de Deus, para que nós possamos ter vida e vida nova, vida, caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Nós necessitamos do Espírito de Deus. Por isso o batismo confere a nós essa vida nova. Nós recebemos no batismo esse Espírito Santo que nos renova, e a renovação ela é de dentro para fora, expulsa de nós os males e nos faz conduzir agora homens segundo o Espírito. São Paulo vai afirmar justamente isso. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Então, nós precisamos fazer uma autoavaliação da nossa vida e nos perguntarmos: as minhas ações, aquilo que faço, eu faço segundo o Espírito de Deus ou segundo a carne? Tudo aquilo que eu faço, caríssimos irmãos e irmãs, movido pelo Espírito, é agradável a Deus. Por isso é fácil de discernir se somos movidos pelo Espírito Santo ou se somos movidos pelas nossas inclinações, pelas vontades do nosso coração, pelos nossos desejos, pelas nossas mazelas. É fácil de discernir se aquilo que eu faço é agradável aos olhos de Deus, então eu sou movido segundo o Espírito. Se aquilo que eu faço não é agradável aos olhos de Deus, então eu sou movido segundo a carne. Eu sou movido segundo o meu egoísmo. Eu sou movido segundo as minhas vontades. E nós precisamos discernir então se é bom que nós façamos as coisas movidos pelas nossas vontades, ou se é bom e salvífico fazer tudo movido pela ação do Espírito Santo. Sempre haverá para nós uma escolha. Sempre haverá para nós uma escolha. E São Paulo nos pede que nós devemos então escolher ser movidos pelo Espírito, o Espírito que já habita em nós, o Espírito que já está presente em nossa vida, mas às vezes nós o sufocamos por causa dos nossos pecados. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos todos os dias, ao iniciar mais um dia, abrir-nos para a graça do Espírito Santo, para que Ele possa nos mover, para que Ele possa nos conduzir e que as nossas ações possam ser agradáveis a Deus, e por meio da nossa vida agradável a Deus, nós alcancemos o nosso fim último, que não é a morte, mas a vida eterna. Pois Jesus hoje, no encontro com Marta, assegura a Marta e assegura para todos nós que Ele é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Essa é a grande certeza que nós recebemos por meio da nossa fé. E devemos caminhar em busca. Nós não podemos viver nesse mundo sem essa perspectiva da vida eterna. Nós estamos passando um tempo, e um tempo muito curto. A vida que nos espera é uma vida eterna na presença de Deus. E nós então não podemos viver nesse mundo sem perder de vista a vida que espera por todos nós. E o que é que está acontecendo no mundo de hoje? Amados irmãos e irmãs, as pessoas estão perdendo essa dimensão da vida eterna.
As pessoas estão perdendo de vista aquilo que Jesus veio revelar para a humanidade inteira. A vida não se termina aqui, mas a vida, ela é plena na presença de Deus, quando nós deixamos esse mundo. Mas muitas pessoas já não vivem mais assim. Muitas pessoas já não vivem nessa perspectiva da eternidade. Querem viver todas as suas experiências e esgotar tudo aqui na terra. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, é preciso resgatar em nosso coração, resgatar em nossa vida, resgatar em nosso ser essa dimensão da eternidade, que por meio do batismo nós iniciamos esse caminho, nós iniciamos essa caminhada, vamos para a vida eterna. Mas nós não podemos esquecer, caríssimos irmãos e irmãs, que podemos viver eternamente na presença de Deus, ou podemos viver eternamente longe da presença de Deus. E são muitas pessoas que não caminham, que não pensam, que não estão atentos para essa realidade. Existe a eternidade em Deus e existe a eternidade fora de Deus. O que significa isso? A eternidade em Deus é vida plena, felicidade que se alcança na plenitude. Vida eterna fora de Deus é o inferno. E inferno existe. As pessoas estão vivendo como se o inferno não existisse mais. E eis o grande problema de tantos pecados no mundo, de tantas mazelas, de tantos erros, de tantas coisas erradas, de tanta maldade, de tantas blasfêmias, de tanta ignorância contra o reino de Deus, porque as pessoas parece-me que não acreditam mais na vida eterna, na vida feliz que Jesus morreu, derramou o seu sangue para nos resgatar do pecado que nos joga no inferno. Ele derramou todo o seu sangue, sofreu a cruz, mas as pessoas hoje já não vivem essa dimensão. Por isso, amados irmãos e irmãs, esse quinto domingo e quinta semana é a oportunidade que nós temos de resgatar a nossa fé na ressurreição, porque da agora para frente o que nós vamos celebrar é o mistério da nossa fé. Até hoje, Jesus nos mostrou o caminho, nos ensinou, falou de si como fonte de água viva, como aquele que veio para curar as nossas cegueiras, e agora Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso então, o que é que Jesus quer imprimir em nossos corações? Que a partir de hoje, quem deve nos orientar é a fé na ressurreição e na vida eterna, porque senão, qual o sentido tem você vir para a missa? Qual o sentido tem você participar da Eucaristia, se você não faz seu caminho na perspectiva da vida eterna? Não tem sentido. Não tem sentido ser igreja, se você não caminha nesta dimensão. Por isso então, a igreja existe no mundo, está no mundo como sinal da nossa salvação. A igreja é esse sacramento, esse sinal da nossa salvação, onde por meio dela, nós nos sustentamos nesta sede de vida eterna. E aqui nós lembramos daquela samaritana, que tinha muita sede, todos os dias ia buscar água naquele poço, e ao encontrar-se com Jesus, Jesus diz: eu tenho a água que jorra para a vida eterna. E aquela mulher desejou, pediu: Senhor, dai-me desta água, para que eu nunca mais venha aqui ter que tirá-la. E a partir daquele momento, caríssimos irmãos e irmãs, aquela mulher viveu nessa perspectiva de uma vida eternamente feliz. Como nós estamos vivendo hoje? Como estamos conduzindo a nossa vida, amados irmãos e irmãs? Vejam, é preciso pegar esse texto e fazer uma exegese desse evangelho, os passos que Jesus deu até desatar as amarras que impedia
Lázaro de voltar a caminhar. Desatai-o e deixai a caminhar. O encontro com Jesus provoca justamente em nós isso. Ele desata em nós as amarras que nos impedem de caminhar em direção à vida eterna. Por isso Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele é aquele que cura as nossas cegueiras. Ele é verdadeiramente a ressurreição para a humanidade inteira. Não existe, caríssimos irmãos e irmãs, fora de Jesus, vida eterna. Não existe fora de Jesus vida feliz. Não existe fora de Jesus, amados irmãos e irmãs, realização plena. Não existe fora de Jesus realização plena. Mas sabemos que enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos muitas dificuldades, passaremos por muitos problemas, mas o que Jesus pede é que nós nunca percamos a fé e a certeza de que quando nós deixarmos esse corpo perecível, nós viveremos eternamente, agora, de modo muito feliz e pleno, sem sentir dores, sem sentir nenhum sentimento que aqui nos aprisionava e nos machucava. É lá, caríssimos irmãos e irmãs, que nós devemos todos um dia nos encontrar, e devemos então nos preparar para isso. E o primeiro passo para nos prepararmos para a vida eterna é crer em Jesus Cristo como a ressurreição e a vida. Hoje a liturgia quer imprimir em nosso coração justamente essa fé. Ele é a ressurreição e a vida, e eu só vou ao céu por meio dele. E eu preciso viver nessa perspectiva. Nós não podemos nos enganar mais, e nem ficar brincando de ter fé, e nem ficar brincando de ser de Deus. Ou nós somos todo de Deus, ou nós não iremos para o céu. Não é uma brincadeira. Ser cristão não é uma brincadeira. Ser cristão é uma decisão que você toma de ir para Deus, de ir para o céu. E quantas pessoas estão perdendo isso? Quantas pessoas já não vivem mais nessa dimensão, nessa busca constante, nessa luta diária, porque aqui na terra é uma luta constante contra os pecados para alcançarmos a vida eterna. E venceremos, caríssimos irmãos e irmãs, sempre venceremos, porque nós contamos com a força do Espírito Santo. E parece que nós esquecemos disso. O Papa Francisco tem insistido: escute a voz do nosso pastor, do nosso pontífice, clame, peça o Espírito Santo, peça o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem essa dimensão. É o Espírito Santo que conduz a igreja para o céu. É o Espírito Santo que nos conduz para o céu. Sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguimos, porque humanamente falando, é impossível alcançar os céus. Só alcançamos aos céus por meio da presença de Cristo em nossa vida. Temos uma última semana para amadurecer a nossa fé, e lá na Semana Santa, sobretudo no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, proclamar com a nossa vida, com a nossa experiência de encontro com Jesus ressuscitado, que Ele é a ressurreição e a vida. Então, amados irmãos e irmãs, estamos preparados para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Esse ano, quando você iniciar na quinta-feira santa, aquele momento onde Jesus se reúne com seus discípulos e começa o seu discurso de despedida, que você possa preparar o seu coração para os últimos acontecimentos da vida de Cristo, mas sobretudo para o principal, Ele ressuscitar. No terceiro dia, Jesus vai ressuscitar, e ali a igreja convida-nos a atualizar esse mistério. Se vivemos bem esse tempo quaresmal, na Páscoa do Senhor, uma humanidade nova será erguida, e que nós que aqui estamos, possamos participar desta humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.